No grande jogo da rodada, desta rodada, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Talvez as últimas chances do Cruzeiro ainda ter chance no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Cruzeiro venceu o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro é meio que um Robin Hood, né? Ele ganha pontos de quem está lá em cima, perde pontos para quem está lá embaixo e encara o Flamengo nesse jogo que pode ser decisivo na briga pelo título. O Flamengo tem 4 pontos acima do Cruzeiro e pode levar essa diferença para 7 pontos com a vitória. E ainda tem um jogo a menos, o Cruzeiro está aí a classificação do campeonato. A favor do Flamengo tem um retrospecto muito favorável no Maracanã nos últimos 7 anos. Lá vale lembrar que nos últimos 7 anos também o Cruzeiro estava numa situação bem pior da que ele está hoje, né? Do ponto de vista financeiro, com o SAF e tudo mais. Olha os jogos aí. O Flamengo, então, ele venceu. O Cruzeiro venceu só um dos últimos 10 jogos contra o Flamengo, que foi exatamente o jogo da ida do Campeonato Brasileiro desse ano, 2-1, que teve o gol do Gabigol no final. Essa vitória do Palmeiras deixa o Cruzeiro mais pressionado hoje. Mas, no fim das contas, o Flamengo também, né? Porque se o Flamengo perde o jogo de hoje, ele fica com 2 pontos apenas sobre o Palmeiras. Então, eu acho que o interessante desse jogo, e até pelo estilo dos dois times, é que os dois perseguem a vitória, por motivos talvez um pouco diferentes, né? E os dois times têm propostas ofensivas e tudo mais, né? Eu acho que a questão do Cruzeiro aí tentar repetir a partida, porque aquele 2-1 no Mineirão, gol do Gabigol no fim, não foi só uma vitória sobre um rival ao qual o Cruzeiro não vencia há muito tempo. Foi uma vitória de afirmação daquele time do Leonardo Jardim, que continua mais ou menos no mesmo sistema desde então. Foi uma vitória categórica. E obrigou o Felipe Luiz a mudar o sistema do Flamengo, né? Foi a partir daquele jogo que o Pedro saiu, aí teve aquela situação com o Pedro, que o time teve que intensificar a marcação na saída de bola. Mas o Flamengo, de lá para cá, mudou muito, não só pelo aspecto tático, pela chegada de jogadores de muito bom nível, né? Então não tinha Saul, não tinha Samuel Lino, não tinha Jorginho. Era um outro time, né? O Cruzeiro permanece mais ou menos o mesmo, com alguns poucos reforços. Então eu acho que o Cruzeiro vai ter que jogar o seu máximo. E a minha expectativa é que o Flamengo volte a jogar bem como o Palmeiras está jogando, como a gente estava comparando. Porque o Flamengo não jogou bem contra o Estudiantes, não jogou bem contra o Corinthians, jogou 20 minutos, vai bem na parte final contra o Corinthians. Agora teve um intervalo entre domingo e quinta para voltar a fazer um grande jogo. Às vezes a gente espera demais de uma partida dessas no pontos corridos e ela não entrega, né? Fica um jogo chato, um jogo amarrado. Mas dessa vez eu não acredito, não. Acho que ela vai entregar, sabe, Tironi? Porque, sobretudo para o visitante, no caso, não é um tudo ou nada, mas é uma das últimas chances de diminuir a diferença no confronto direto e tudo mais. O Cruzeiro não tem um jogador muito importante taticamente, que é o Wanderson, que não está à disposição. É um jogador que ele faz várias funções. E a minha curiosidade é ver como o Leonardo Jardim vai substituí-lo. Tem também o aspecto Gabigol Maracanã, né? A presença do Gabigol contra o Flamengo no Maracanã. Mas o Gabigol, que estava suspenso na última rodada, vai ficar no banco, evidentemente, do Caio Jorge. Casão, é legal esse jogo porque não vai dar pra alguém ficar, vou ficar aqui, um empatezinho tá bom pra mim. Os dois têm que ganhar. Tudo bem, até mais o Cruzeiro, né? Tem que ganhar, mas é um jogo que não é nem característica do Flamengo, por exemplo, ficar pra trás. Então deve ser um jogo legal. Claro, e o lance é assim, o Cruzeiro precisa ganhar o jogo para entrar numa luta ali de título. O empate é péssimo pro Cruzeiro. E assim, não alivia tanto para o Flamengo, mas a diferença continua do mesmo jeito, aumenta 1 ponto. O Palmeiras, independentemente do resultado, ele está na luta pelo título, porque ele tem um jogo a menos que o Flamengo. Se o Flamengo ganhar hoje, vai para ficar com 5 pontos. Se o Palmeiras ganhar o jogo dele que falta, ele vai ficar com 2 pontos a menos. Essa diferença de hoje pode ser a realidade do campeonato quando todo mundo tiver jogos iguais. Essa diferença de 2 pontos entre Flamengo e Palmeiras pode ser a realidade do campeonato, porque falta um jogo pro Palmeiras, né? Se o Flamengo ganhar,
acabou. A disputa é Flamengo e Palmeiras, na minha opinião. Não tem mais como... Eu acho que o Cruzeiro, para mim, nesse momento, antes desse jogo, ele não está lutando pelo título, na minha visão. Nesse momento, agora, de manhã, quinta de manhã, o Cruzeiro não está lutando pelo título. O título é Palmeiras e Flamengo. Se ganhar do Flamengo, ele se coloca novamente na luta para disputar o campeonato. Mas eu acredito que o Flamengo não vá entrar desconcentrado, como vem entrando ultimamente. Porque é uma decisão, são pontos corridos. Hoje é uma decisão. O Flamengo tem que ganhar para continuar lutando pelo título tranquilo. Se o Cruzeiro precisa ganhar para entrar na luta. Então não tem como ser um jogo de estudo. Vai ser um jogo intenso, na minha opinião. Intenso desde o início. Concordo com você, Casão, e concordo com você também sobre hoje, quinta-feira de manhã, para mim o Cruzeiro não está na briga pelo título. Ele pode se colocar desde que ele vença o Flamengo no Maracanã, o que não é nada fácil. Agora tem uma pergunta difícil para vocês. Eu sei que não vou falar de jogadores, pelo menos um deles não é da mesma posição, mas você só pode ter um jogador no seu time. Vitor Roque, Caio Jorge ou Arrascaeta? Nossa senhora, que sacanagem, hein? Putz, grilo. Ah, rapaz, tempo para você votar. Vocês também aqui no chat, um só vocês podem ter. Caio Jorge, Vitor Roque ou Arrascaeta? Quem você quer? Quero esse, tipo um draft. Eu vou no Arrascaeta, mas eu sei que ele vai durar menos, né? Então, eu vou no Arrascaeta ainda, mas, olha, os outros têm ainda um longo caminho a traçar. Vou no Arrascaeta por enquanto. Ainda acho mais completo, né? Um jogador que tem criação e definição, enfim. Mas você, Casão? Então, é difícil, né? Porque eu precisava saber quem são os outros 9. Né? Porque se no meu time tem um exemplo, Ronaldinho Gaúcho, eu escolho o Vitor Roque, eu escolho o Caio Jorge. Né? Porque aí eu não vou precisar do Arrascaeta. Agora, se meu time tem 4 volantes no meio campo, sem ninguém criativo, eu ia precisar do Arrascaeta. Mas eu vou de centroavante, tá? Nesse momento, eu escolho o Vitor Roque. Então, Casão... Ó, galera, mano, aqui tá legal o chat aqui. Vamos adaptar a enquete do Tirone, que ele tá comparando laranja com mexerica. Não, peguei o jogador de cada time. Mas então, mas tudo bem... porque a gente poderia comparar, sei lá, Arrascaeta e Matheus Pereira e tal, mas vamos só de centroavante, como o Casão falou. Pedro, Vitor Roque... não está sendo nem titular, né? Não é verdade. Não tem jogado tanto. Mas porque eu acho que essa é uma... Henrique. Então, essa é uma discussão boa, porque começou o ano entre Pedro, Vitor Roque e Caio Jorge, não tinha nem discussão. Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Nós estamos em outubro. Exatamente, ele perdeu. Nós estamos em outubro. Pedro, Vitor Roque ou o Caio Jorge? Não, acho que o Pedro está fora disso. Ele é hoje, na quinta-feira de manhã, como disse o Casão, para mim ele perde dos dois hoje. É o pior momento dele com relação aos outros dois. Não sei o que o Casão acha, ele que conhecia bem da posição. Diga lá, Casão. Não, eu acho o Pedro o centroavante mais completo entre todos. Mas o futebol tomou um outro rumo de se jogar bola, né? E a intensidade do ataque, dos atacantes, todo treinador quer um ataque intenso, que marca a saída de bola, que corre em cima do zagueiro, e isso quem faz melhor é o Vitor Roque. O Caio Jorge também faz, mas o Vitor Roque ataca o zagueiro o tempo todo. O adversário vai sair com a bola, o Vitor Roque ataca o zagueiro com a bola, se voltar para o goleiro, ele corre em cima do goleiro, e se jogar para o outro zagueiro, ele vai em cima do outro zagueiro. Então hoje, para mim, se eu fosse escolher um cara, eu ia escolher o Vitor Roque por causa pelo momento dele e desse espírito de luta, dessa intensidade lá na frente. Aí eu penso, de repente, alguém no meio-campo pode fazer alguma jogada para ele, né? Mas eu prefiro ter o centroavante como o Vitor Roque nesse momento. Muito bem.